Ok. Então, continuando a nossa aula sobre bens, por causa dessa quarentena aí que nos impede de estar juntos pessoalmente, nós estaremos juntos mesmo que da forma que é possível, de forma virtual. Vamos então falar agora sobre bens imóveis. Está no artigo 79 a 81 do Código Civil. Os bens imóveis, eles também são chamados bens de raiz e são aqueles que não poderão ser transportados sem destruição de um lugar para o outro. Ou seja, falta o que para ele? A mobilidade, a remoção desse tipo de bem imóvel, ele causaria uma alteração de sua substância ou mesmo de sua forma. E compreende o solo e tudo quanto lhe for incorporado de maneira natural ou artificial. Então, o imóvel, ele compreende não só a construção que lhe foi incorporada de maneira artificial, porque foi uma construção humana. Nós falamos em incorporação natural, por exemplo, no caso de um terreno que se faz uma plantação. Então, tudo aquilo que você, no solo, fizer uma construção ou uma plantação, vai ser considerado da mesma forma como um bem imóvel. Então, plantação a gente tem uma ideia, né, que colhidas, a partir do momento que foi colhida, é bem móvel, mas enquanto está ligada ao solo, a plantação é considerada bem imóvel. Continuando. Esse bem, com relação aos bens imóveis, eles também se dividem por natureza ou essencial, que é o solo e tudo quanto lhe se eh, incorporar naturalmente. Então, vamos incluir aí toda a plantação, né? Então, árvores, frutos, pedras, o espaço aéreo também do imóvel e, é claro, o seu subsolo. Lembrando aquelas limitações de direito constitucional, tá? A certa profundidade do subsolo, a certa altura do espaço aéreo não pertence jamais ao proprietário particular, mas sim pertence a bens da União. Então, se você acha lá uma reserva de petróleo no teu imóvel, é sua a reserva de petróleo? Sim, faz parte do seu subsolo, mas como é uma profundidade bem maior, você vai precisar de uma autorização do governo federal para explorar esse petróleo. Ou seja, está no artigo 20 da Constituição Federal, porque diz que a partir de certa profundidade de subsolo pertence à União. Mais para frente a gente vai falar também sobre a diferença entre bens particulares e bens da União. Desculpa, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, é por conta de caber mais coisas no vídeo, tá? Pois bem, a outra classificação com relação aos bens imóveis são por acessão física, industrial ou artificial, que são as construções, ok? São os bens que o homem incorpora no solo de forma artificial ou permanente. Eles não podem ser retirados em regra sem destruição, modificação ou dano. Então, é o caso de uma casa que é construída, ou mesmo aqui eu coloquei uma casa de maneira pré-fabricada. Outro exemplo é se o prédio for demolido para uma construção posterior ou reconstrução, os materiais eles continuarão sendo tratados como imóveis. Se a demolição não tiver esse propósito, os materiais passarão à condição de imóveis, né? No caso, por exemplo, de uma demolição, tudo aquilo que puder ser aproveitado. Também nós temos aqui a consideração de imóveis por acessão intelectual. Essa acessão intelectual, entenda por acessão tudo aquilo que for acrescido ao imóvel.
que são, na verdade, por acessão intelectual, são os bens móveis que são imobilizados para justamente a legislação poder dar a segurança jurídica que eles precisam. Por exemplo, os bens imóveis por acessão intelectual, a doutrina aponta como os ornamentos, por exemplo, vasos, estátuas, jardins, máquinas agrícolas, animais e materiais utilizados para plantação, escadas de emergência justapostas nos edifícios, geradores, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado. Então, apesar deles serem bens móveis, a, a, a própria doutrina, a própria legislação vai colocar como imobilizados. Por quê? Porque eles fazem parte do bem imóvel, de forma que se tirar, vai desagregar-lhes valor. Então, nós temos essa ideia de acessão intelectual. Vale destacar, né, que antes, no Código Civil anterior, ele consagrava os bens imóveis por acessão intelectual que foram retirados do rol de bens imóveis no Código Civil e foram, né, ingressaram no Código Civil de 2002 a partir do artigo 79. Por fim, nós vamos ter aqui a disposição, os bens imóveis por disposição legal, que eles são considerados imóveis por força de lei, para também dar maior proteção jurídica, que consiste em regra o quê? Na exigência de escritura pública para disposição de direitos, é o caso de herança, direito à herança. Então, aqueles bens todos que fazem parte da herança, pode ser um quadro, pode ser um vaso, ele vai ser considerado, todos os bens que guarnecem a herança vão ser considerados bens imóveis. Também nós vamos ter a consideração de bem imóvel, ainda que seja por cessão de direitos hereditários, ou seja, sempre vai ser exigido o quê? Escritura pública. Podem ser considerados bens imóveis os seguintes direitos constituídos sobre imóveis, que é a, o direito real de superfície, o direito real à servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, hipoteca. Então, esses direitos reais sobre bens imóveis não precisem ficar desesperados. Ai, o que é isso? Servidão, superfície, habitação. Esses são direitos reais sobre coisas alheias que a gente vai estudar lá em Direito Civil 5. Então, depois da parte geral, vocês vão ter direito das obrigações, vocês vão ter contratos e assim sucessivamente até chegar nos direitos reais, ok? Então, essa aula termina aqui para a gente continuar na próxima parte.